Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. O tema da nossa aula de hoje é a República Nova. A gente viu que na República Velha, havia muitas insatisfações das pessoas porque havia muita fraude nas eleições. Então, eles agora, na República Velha, eles se reuniram para que não houvesse essas fraudes nas eleições. Eles estavam insatisfeitos, com a concentração do poder de quem estava naquela época, e eles começaram a reivindicar, o poder. Esse período foi um período muito importante para o Brasil, porque agora o Brasil deixa de ser um país que está focado somente na indústria cafeicultora e começa a expandir, as suas indústrias para outros ramos, para vender e comprar outros artigos. Porém, também foi nesse período que aconteceram dois golpes contra a democracia. O que era a democracia? É o direito da gente poder escolher quem é que vai governar, o nosso estado, o nosso país. Então, esses dois golpes foram o golpe da Era Vargas e o golpe da ditadura militar, que em período de eleição presidencial, nos últimos anos, a gente viu muito se falar em ditadura militar, ditadura, só que a gente não viveu nesse período da ditadura, mas a gente tem a história para dizer para a gente o que foi, a ditadura militar, e se ela foi algo bom ou se foi algo ruim. Vai ficar a critério e vocês decidam se a ditadura foi algo bom ou algo ruim. Vamos ver. Getúlio Vargas, ele foi um cara responsável por tirar, por apresentar ao Brasil a indústria. O Brasil saiu daquele período agrário, aquele período de agricultura, e foi para um período industrial. Nesse período em que Getúlio Vargas ficou no poder, foi um período de grandes conquistas para o Brasil. O voto secreto já era algo que eles queriam já há muito tempo. Por quê? Com o voto de cabresto na República Velha, a pessoa ela votava e tinha alguém vendo em quem ela ia votar. E se ela votasse em alguém que não era a pessoa, que o outro queria que ela votasse, ela acabava sofrendo alguma punição. Então, quando o voto se tornou secreto, a pessoa ela votava em quem ela queria e não sofria punição com isso. E o voto secreto é algo que a gente traz, na nossa democracia desde esse período da era de Getúlio Vargas até os dias de hoje. Então, um ponto assim crucial na democracia foi poder escolher quem a gente queria no poder sem que ninguém soubesse em quem a gente estaria votando. Então, muito do que a gente vê na Constituição hoje, como licença maternidade, proibição de criança trabalhando, então menores de 14 anos não podem trabalhar, auxílio, muito dessas coisas que a gente tem na nossa Constituição hoje, veio desse período da Era Vargas. Ele se intitulava como pai dos empresários, e mãe dos trabalhadores, porque ele tentava ver os dois lados. Ele tentava benefícios, ele tentava propor benefícios tanto para quem era empresário quanto para quem fosse trabalhador, para que ambos estivessem satisfeitos com o que estivesse, sendo acordado ali entre eles. Aí, depois disso tudo, passou um tempo e precisou vir uma nova eleição, Aí, com essa nova eleição, teve o fim do Estado Novo, que era o período em que Vargas estava no poder. Então, Eurico Dutra veio, para poder ficar no lugar de Getúlio Vargas. Ele ficou no lugar dele em torno de 4 a 5 anos, se eu não me engano. De 4 a 5 anos. Só que aí depois Getúlio Vargas veio para concorrer novamente e ganhou. Aí se instaurou um outro tipo de república, que veio, a república populista, que era o quê? Era a república onde os governantes eles viam, eles tentavam de várias formas trabalhar, é o certo, em prol da população. Então, como eles trabalhavam em prol da população, eles acabavam ganhando força, entre a população para que eles pudessem se reeleger. O que acontece hoje normalmente, só que isso só acontece em época de eleição,
Então, os governantes eles só aparecem para fazer alguma coisa quando está perto da eleição. Quando está perto da eleição, eles aparecem de todos os lados, apresentando ruas asfaltadas, com promessas de que hospitais estarão funcionando, mas depois que acaba, eles ganham as eleições, eles voltam a fazer o quê? Nada. Voltam a fazer absolutamente nada. Então, isso é uma república populista, né? É algo que acontecia desde antigamente. Só que a república, quando aconteceu isso antigamente, eles realmente faziam alguma coisa pelo povo, para poder ganhar força entre o povo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eles mascaram, né? Eles fingem que fazem alguma coisa, as pessoas votam nele, depois eles deixam de fazer, durante 4 anos eles somem. Desaparece como fantasma. Aí depois de 4 anos eles voltam. Entendeu? Então, como Getúlio Vargas ele tinha, né, essa característica de esse olhar para os trabalhadores, de querer proporcionar aos trabalhadores os direitos, né, de ir e vir, então ele acabou sendo nomeado como o pai dos pobres. Né? Então, ele tinha essa atenção. Então, a população já vinha de uma escravidão, né, que durou anos, né? Durou, nesse período aqui, a gente está em 1940 em alguma coisa, então a escravidão durou de 1500 até 1800, então durou 300 anos de escravidão. Então, a população, nesse período de 1900 e alguma coisa, já tinha vivido, né? Os pais, os avós, os bisavós já tinham vivido, né? Em alguma época, um período ruim de trabalho. Então vem um presidente, aonde ele mostra, né, que ele tem esse cuidado com a população, então as pessoas abraçaram ele. Então foi assim, para o Brasil, foi um período, né, que as pessoas da época gostaram muito, porque tinha um presidente que pensava no trabalhador, que pensava no pobre. Então aí, né, como eu havia dito, houve uma nova eleição e Vargas voltou ao poder. Tirou Eurico Dutra e voltou ao poder. Então Vargas, ele fez muitos investimentos no Brasil e tal, só que como nada nesse país, que é bom, dá certo por muito tempo, começaram a haver, né, muitas pressões em cima de Getúlio Vargas, em relação à administração do país, em relação aos investimentos. Muitas indústrias começaram muitas cobranças e Getúlio Vargas se suicidou. Tio, o que é se suicidar? Ele se matou. A pressão em cima dele foi tão grande que, mesmo ele sendo uma pessoa tão boa para o país, ele não aguentou a pressão e se matou. Então, assim, foi um período doloroso para a população, porque era uma pessoa que brigava, né, pela administração, pela boa administração daquele estado, daquele país, e era a única pessoa que fazia isso e não teria mais essa pessoa. Então, acredito que tenha sido um momento bem difícil para a população. Então, depois, né, da morte de Getúlio Vargas, o Brasil ele teve outros 3 presidentes que também foram considerados presidentes populistas, mas nem chegava assim perto do que Vargas fazia pelo Brasil. Então, essa troca, né, essa rotatividade de presidentes que acontecia, acabou fazendo com que os militares entendessem que o Brasil estava uma desordem, estava uma bagunça. Então, foi implementada a ditadura militar, que era o quê? Era o poder na mão dos militares. Então, os militares, independente se a população ia querer ou não eles lá no poder, eles estariam. Então, assim, foi algo que feria a democracia. Por quê? O que era democracia? É o meu direito de eu votar em quem eu quero no poder, certo? Hoje é domingo, estou gravando o vídeo domingo, agora são 11h30 da noite, então o resultado, né, dos prefeitos do Rio de Janeiro e de São João de Meriti já saiu, e no Rio de Janeiro quem foi eleito foi Eduardo Paes, e em São João de Meriti quem foi eleito foi o Dr. João. Ambos geraram, né, insatisfações durante o seu mandato, porém, né, cabe à democracia escolher, né, quem vai ser a pessoa que vai governar. E pela democracia, gostando ou não gostando,
eles foram eleitos. Se as pessoas, se uma minoria ficou insatisfeito, ponto. Mas eles foram eleitos de forma democrática. Então, com a ditadura militar, isso não acontecia, porque as pessoas não tinham esse direito de poder escolher quem elas queriam no poder. Isso era imposto. Então, a ditadura militar foi um golpe, né? Segundo a história brasileira, foi um golpe que atingiu, né, uma grande população de forma negativa, né? A grande população não, né? A população toda do Brasil foi atingida pela ditadura militar de forma negativa, porque feria a nossa democracia. Se vocês forem conversar com os avós de vocês vão ver como a ditadura funcionava naquela época. Uns vão gostar do período da ditadura, outros vão ser contra. Uma grande parte da população, né, hoje é contra aos meios que a ditadura utilizava para poder manter a ordem. Se vocês pesquisarem na internet, que não cabe dentro da nossa aula, mas se vocês pesquisarem na internet, os meios que a ditadura utilizava para poder manter a ordem são coisas surreais. Surreais. Se for do interesse de vocês, dê uma pesquisada, né, mais a fundo que vocês vão entender, ok? A nossa aula fica por aqui. Qualquer dúvida, pode ir lá no nosso grupo. Tchau, tchau!